Olá, espectadores da TV Cognópolis. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série de entrevistas com os autores e autoras da Conscienciologia. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre um livro muito importante, muito bacana, do professor J. Vasconcelos. Democracia Pura, a teoria e prática sobre o governo sem políticos profissionais. Para quem não conhece o professor José Ramos Vasconcelos Neto, ou professor J. Vasconcelos, ele é filósofo, professor, pesquisador, publicitário, graduado em Direito Constitucional, Socialismo e Democracia pela Universidade de Hamburgo, na Alemanha, e também cursou História Natural do Homem na Universidade de Paris, com a reconhecida experiência nos temas que desenvolve. E é com um grande carinho que a gente recebe aqui no Grafocons hoje o professor J. Vasconcelos. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado. Estou à disposição, Carolina. Professor, eu queria começar a nossa conversa de hoje pedindo para o senhor explicar para a gente um pouco o que é a democracia pura, essa política sem, como você diz aqui no subtítulo do seu livro, né? Você chama de a teoria e a prática sobre o governo sem políticos profissionais. É possível isso? Conta para a gente um pouco o que é essa democracia pura. A origem dos estudos efetuados sobre a democracia, na verdade, começou os estudos sobre a organização social da forma política que deveria ser usada na sociedade. Nós vivemos, como você sabe, num regime de representação política, que são representantes que se dizem que representam o povo e que estabelece as leis, as decisões da sociedade. Muito bem, começamos estudos, então, para ver se realmente era isso. Ao primeiro momento, nós tínhamos uma sensação de que alguma coisa estava errado nesse regime de representação política. Verificamos, então, qual erro poderia existir nesse regime. Inicialmente, verificamos nos estudos feitos por Kelsen, um grande jurista austríaco. Ele falava que a representação política realmente é uma ficção, não existe isso. Isso realmente não é verdade. Ora, isso despertou mais ainda a nossa atenção e nosso cuidado nos estudos. E prosseguindo, então, nossas pesquisas, nós fomos para a Europa. E na Europa nós fizemos estudos, então, mais aprofundados sobre a organização política da sociedade. E verificamos, então, principalmente nos estudos que fizemos na Sorbonne, na França, que na história natural do homem, realmente havia um sistema de decisões da sociedade de uma forma democrática. Então, a democracia, na verdade, é o regime certo para ser aplicado na sociedade humana. Então, essa constatação que fizemos na França, em Paris, então, foi um ponto de partida para os estudos sobre democracia. Então, esse estudo da democracia, nós atingimos, então, o princípio da civilização humana, que, na verdade, no começo da civilização humana não havia democracia. Havia sistemas de governos absolutos, em que quem mandava, geralmente, era uma pessoa só, que era o rei, o monarca, e os seus sacerdotes, que seria um grupo também que tinha certo poder, mas o poder principal era de um monarca. Então, isso não era democracia. Prosseguindo os estudos, verificamos que houve, então, uma descoberta pelos cidadãos de que o sistema monárquico estava errado,
porque eles decidiam as coisas pela vontade pessoal deles. Então, os filósofos começaram a explicar que ele não deveria decidir as coisas pela vontade dele, deveria decidir por uma regra, por alguma coisa estabelecida na sociedade. E, com esse pensamento, eles também descobriram que os reis não eram um governo normal e natural, e que, na verdade, havia uma mentira muito grande na sociedade, que os reis diziam que eram constituídos por vontade divina, ou seja, os deuses é que deram esse poder para eles governar o mundo. Ora, os filósofos descobriram que isso também não era verdade, isso era mentira. Quando fizemos nossos estudos, verificamos então que havia essa mentira, que o governo de monarquia era falso, e por causa disso foi que os filósofos começaram a clarear a cabeça das pessoas, principalmente na Grécia, em Atenas. Então surgiu na Atenas a derrubada do reis, então acabou a monarquia. Mas acontece que ficou uma oligarquia, porque os europatas, que eram os hipátridas, que eram os nobres daquela região, daquela comunidade, começaram a governar o país. Mas os filósofos disseram, isso também não está certo. Quem deve governar e tomar decisão é o povo, são os cidadãos que devem governar. Então, aí verificamos que democracia era o quê? Aí que vamos definir o que é democracia. Então, democracia não é a pessoa ter liberdade relativa sobre as coisas, para exprimir sua opinião. Não é também um eleger os outros, isso também é mentira. Então, o que é democracia? Então, vamos clarear bem o que é democracia, elucidar bem esse conceito. Então, democracia é quando todos os cidadãos decidem o destino da comunidade. Se os cidadãos têm esse poder de decidir sobre o destino da sociedade, então isso é democracia. Agora, se haverá relativa liberdade, ou se haverá a forma, o processo de os cidadãos chegarem a decidir isso é outra questão. Isso aí os cidadãos é que vão resolver. Mas o princípio principal é que eles realmente decidam. E descobriram também que, para completar isso, os cidadãos também deveriam ter poder para fiscalizar também quem exercia a administração da cidade, quem fazia os julgamentos da comunidade. Então, devia ser também controlado pelos cidadãos. Então, a gente vê que toda democracia estaria depositada num povo, nos cidadãos. Aí, então, realmente é o conceito certo de democracia. E partindo, então, todo esse princípio, foi que surgiu a aprofundação dos nossos estudos, quando, então, mais adiante, nós verificamos que a democracia, quando foi instalada na Grécia e depois se expandiu para a Magna Grécia, que abrangia o sul da Itália, abrangeu o norte da África, que também houve democracia em Cartago, houve democracia no Mar Egeu, em Rhodes, em Legos, em várias localidades, inclusive até na Anatólia, que hoje é dominada pela Turquia. Tudo isso começou a haver essa democracia. Constatamos, inclusive, que havia quase 300 democracias na antiguidade. Quer dizer, não era só Atenas, não. Eram várias comunidades. Mas aprofundamos nossos estudos para ver como é que essa democracia funcionava, se estava tudo certo, e verificamos que tinha um problema seríssimo nas democracias. É que havia alguns erros inclusive graves, erros que prejudicavam a sociedade e prejudicavam os cidadãos.
Então, esses erros eram por quê? Era porque as decisões feitas pelos cidadãos eram feitas assim, por aclamação. Os cidadãos, por exemplo, quando ia discutir um assunto, quem propunha o assunto explicava os seus argumentos, recebia as críticas e depois era feita uma resolução por todo cidadão, mas em termos de aclamação, ou seja, quase um processo de eleição. Então, quando chegou a essa resolução, verificou-se que os cidadãos, quando iam fazer essa aclamação, era às vezes dirigido por lideranças chamadas demagógicas. E essas lideranças não era aquela liderança compartilhada, conforme defende a Marlene, que em certos estudos das ciências também chegou a se chamar de liderança coletiva. Então, não existiam essas lideranças. Quando apareciam líderes demagógicos, ele levava o povo para tomar decisões erradas. Ora, isso prejudicou a democracia. Tanto é verdade que Platão e Pitágoras foram contra. Eles achavam que a democracia era o regime certo, só que cometia erros, porque as resoluções eram tomadas de acordo com emoções manipuladas por dirigentes, por líderes demagógicos. Então, fizemos uns estudos, aprofundamos nosso estudo para substituir isso, ou então encontrar a solução, porque se não encontrasse a solução, praticamente nossos estudos sobre democracia estariam praticamente prejudicados e não tinha prosseguimento nenhum. Então, nós tínhamos que encontrar qual solução deveria haver na democracia para que não houvesse a liderança demagógica. Porque a liderança demagógica destruía a democracia. Ora, na Grécia mesmo, nós temos nefastos resultados com liderança demagógica. Por exemplo, nós tivemos uma batalha que os gregos ganharam em Aginusas, e, no entanto, os heróis dessa batalha que foram glorificados por toda a Grécia, por toda a Atenas, depois esses heróis foram processados pelo povo e condenados e executados. Olha que coisa horrível. E por quê? Por causa de um líder demagógico que levou o povo a fazer isso. Outra vez, Atenas, na democracia de Atenas, naquela época, as democracias se confraternizavam entre si, contra a luta contra a oligarquia. E Siracusa, lá na Sicília, era democracia também. No entanto, um demagogo veio e convenceu o povo a fazer uma guerra contra Siracusa. Ora, veja que absurdo. Se Atenas era democracia e Siracusa também era democracia, por que ia brigar contra a Siracusa? Mas isso foi efetuado por causa da liderança dos demagogos. Ora, vendo esses erros graves, por isso que Platão pulou fora. Ele não quis saber da democracia. E outros filósofos também ficaram receosos. Muito bem, então, prosseguindo nossos estudos, nós fomos na Suíça. E na Suíça, em estudo feito em conjunto com professores suíços, descobrimos, então, uma solução matemática para resolver o problema da emoção, da liderança. Então, descobrimos o sistema chamado SHP. O sistema SHP é o Sistema de Habilitação e Pontuação. Elimina completamente a liderança. Então, a liderança demagógica não vai ter mais nenhum efeito dentro da democracia. Então, por isso que nós chamamos de democracia pura, somente para diferenciar das outras democracias diretas, porque nas outras democracias diretas, nenhuma pessoa pensou nisso. E todos eles se baseiam em liderança, e liderança demagógica e se baseia em emoção. No entanto, a democracia pura não se baseia mais em emoção, se baseia numa resolução de referência matemática.
Daí que surgiu a democracia pura. Perfeito. O senhor traz uma analogia muito interessante no seu livro também, quando você fala de liderança, e você também traz uma relação com a natureza, com o que a gente pode observar também na natureza. Então, tem um momento que o senhor traz que os animais, por exemplo, se a gente for olhar para um leão, um leopardo que caçam, eles vão geralmente caçar gnus, que são animais que aparentemente são fortes, mas que não trabalham em cooperação, eles não trabalham ajudando um ao outro. Então, acaba sendo este uma presa fácil. Já os macacos, que tecnicamente seriam um pouco mais frágeis, eles são, muito pelo contrário, não são atacados. Por quê? Porque eles trabalham em sinergismo, em cooperação. Então, eu queria que o senhor trouxesse para a gente um pouco também dessa analogia que você trouxe, ampliasse para a gente um pouco, porque esse viés de compreensão da cooperação entre a espécie, até um pouco do que você fala da própria espécie do Homo sapiens, né? Que o próprio Homo sapiens teria indícios de que só se teria um macho alfa e que teria ali o número de fêmeas, mas pesquisas antropológicas provam que, na verdade, havia uma boa convivência entre as pessoas ali naquela sociedade. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa potência evolutiva da cooperação entre membros de uma mesma espécie. Isso é muito importante, Carolina. Você abrangiu agora um assunto fundamental. Quando, então, nós descobrimos todos os pontos positivos e negativos da democracia, nós também aprofundamos nossos estudos sobre a natureza humana, que também eu devo muito aos estudos feitos em Paris, na Sorbonne. Na história natural, se estuda muito isso. Então, verificamos o seguinte, que na evolução da natureza se constatou realmente cooperações entre animais na sociedade. Então, isso já é um ponto muito positivo. Então, se constatou, por exemplo, a sociabilidade do animal, que muitos animais são sociais, se constatou em outros animais que são sociais, mas também são altruísticos, eles fazem ações altruísticas. E se constatou também em outros animais, inclusive a solidariedade, quer dizer, um ajudando o outro. Então, tudo isso realmente é importantíssimo, porque nós notamos que a natureza foi evoluindo nesse sentido. Só que chegou um momento em que os animais tinham, por exemplo, cooperação, tinha o altruísmo, tinha a solidariedade, mas era dominado por um macho dominante. Então, se era dominado por um macho dominante, o sistema da natureza para esses animais era de ditadura, de um governo fora dos cidadãos, ou seja, fora dos membros, os outros membros não tinham poder nenhum. Então, a gente notava nesses animais coisas terríveis. Mas os estudos mostraram que, com a evolução sociobiológica dos animais, quando os animais foram se tornando mais evoluídos, que chegou-se principalmente nos primatas, então a gente verifica que já nos primatas a coisa começou a mudar. Então, não tinha mais aquela liderança do macho dominante. E isso foi causado por quê? Porque as lideranças começaram a ser mais das mães, liderança das mulheres. Elas não permitiam o macho dominante. Então, aí abriu um campo muito grande para que houvesse cooperação, houvesse solidariedade e houvesse liberdade para todos. E não houvesse mais hierarquia. Então, isso foi verificado em vários animais. Olha,
se você estudar os vários tipos de macacos, você encontra, por exemplo, uma sociedade de macacos, que é chamada macaco dourados, que existe na China. Dali nós encontramos fêmeas que ajudam as outras. E está me ouvindo? Estou te ouvindo bem, professor. Tá bom. Então, nessa sociedade desses macacos dourados na China, as fêmeas ajudam as outras. Ajuda tanto que quando uma vai dar à luz, as outras fêmeas vêm, ajudam ela, tranquilizam ela, fazem cafuné elas, e depois elas se tornam paqueras, sabia? Que bacana. A fêmea, ela tira o filhote da outra. Ora, isso mostra uma base de cooperação tremenda. De uma ajuda para a outra. Aí verificamos também em outras sociedades que as fêmeas criam os outros filhotes das outras como se fosse filhote delas. Então, isso mostra a cooperação entre a comunidade. Quando entramos, então, no Homo sapiens, antes do Homo sapiens, nós já encontramos no homem do Heidelberg e do Neandertal grandes princípios de cooperação, e sem mostrar lideranças absolutas. Então, nós notamos que já existem princípios grandes de democracia. Então, essa evolução natural que você levantou é muito importante e mostra, inclusive, que a democracia vai evoluindo dentro da sociobiologia. Perfeito. Professor, eu estava também há pouco lendo o nosso tempo está quase acabando aqui no Grafocons, mas eu estava lendo o livro da Marlene, né, Liderança Compartilhada, e tem um momento que ela cita o senhor e ela faz uma pergunta. Ela fala da sua tese, do seu livro, e ela deixa uma pergunta em aberto. Ela fala, um questionamento que eu teria seria como implantar esse sistema nos dias de hoje. Então, para a gente fechar a nossa entrevista aqui, eu queria que o senhor desse uma palhinha para a gente de qual é o caminho, por onde começar a implantar essa tese nos dias de hoje. Uma pergunta muito interessante. Veja bem, para pensar em como implantar, a gente tem que ver qual país do mundo está se aproximando da democracia pura. Um dos países, o país que mais está se aproximando é a Suíça. A Suíça está começando com muito referendo. Qualquer decisão importante da sociedade está sendo resolvida por referendos. Então, isso aí já é um grande passo. Agora, aqui no Brasil, não tenho dúvida que, em primeiro lugar, o povo está condicionado a pensar que democracia, quando tem relativa liberdade, tem eleição. Não é nada disso. O povo, então, tem que tirar isso da cabeça, que democracia não é isso. Então, eles, com esse condicionamento de que democracia é quando tem eleição, então eles veem a eleição no Brasil e acham que então é democracia. Aí, como eles podem opinar e dizer qualquer coisa contra o governo, eles acham que tem liberdade e que isso é democracia. Não é nada disso. Democracia não é isso, não. Democracia é que se ele tiver poder de tomar decisão do país. Por exemplo, agora mesmo surgiu um caso típico, vamos dar um caso bem recente. Foi solto um bandido, um bandidão, perigosíssimo, um bandidão que roubou bilhões, milhões, que joga a sociedade para o tráfico de droga. Isso é um perigo terrível. Isso destrói família, destrói adolescentes. Ora, no entanto, um ministro, uma pessoa só, tomou a decisão de soltar esse bandido. Ora, isso aí não pode. Isso aí contraria a sociedade. Então, se houvesse democracia no Brasil,
esse indivíduo seria julgado pelo povo. O povo é que tomaria decisão sobre esse assunto e sobre esse indivíduo que era ministro. Porque na democracia da antiguidade, o juiz que fizesse uma decisão errada, sabe, Condenado, Carolina, né? ele era processado pelo povo. Não era que houvesse instituições como procuradoria e outras coisas. Não precisava nada disso, não. Bastava um cidadão se manifestar e dizer, olha, esse juiz tomou uma decisão errada contra a sociedade. E aí ia para a Assembleia discutia esse assunto e podia condenar o juiz. Então, aí sim que é democracia. Professor, e um bom caminho para começar a entender isso também é a leitura do livro do senhor, né? Eu mesmo adquiri o meu pela Amazon, então está disponível em vários lugares para quem quiser adquirir nas livrarias, está disponível para procurar aí na internet. Democracia Pura é uma leitura imperdível aí do professor J. Vasconcelos. Professora, a gente está chegando realmente ao fim aqui do nosso tempo, mas eu queria demais agradecer a tua presença aqui, a tua lucidez, o teu processo histórico aí de pesquisa que traz muita potência aí para a gente refletir sobre essas coisas tão importantes nos dias de hoje. E queria agradecer demais a tua presença aqui no Grafocons. Olha, Carolina, só para completar. Tá bom. Você falou um assunto muito importante. Não vou tomar muito seu tempo, mas só vou dizer o seguinte. Esse livro está sendo divulgado em todo o Brasil e em Portugal, principalmente hoje em dia em Portugal. Uhum. Portugal está levando muito avante o problema da democracia pura. Mas há pessoas que, quando lêem esse livro, principalmente professores, eu tenho aqui um monte de cartas vindo desses professores que eles estão dizendo o seguinte, que esse livro teria que ser ensinado em todas as escolas do Brasil. Exatamente. É isso mesmo. Professor, o nosso tempo realmente está finalizando. Queria agradecer a tua presença e você aí de casa, continue as leituras em casa. O programa de hoje vai ficando por aqui. Até um próximo episódio do Grafocons. Muito obrigado, Carolina, e eu me ponho à disposição. Assim que vocês precisarem, eu estarei disposto a cooperar com vocês. Muito obrigado. Obrigada.